Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior, junto, claro, com a espiritualidade maior, que sem eles esse trabalho não aconteceria. A gente gostaria muito de agradecer os comentários que vocês nos deixam no YouTube, a presença de vocês aqui. É muito importante esse retorno para a gente lê todos os comentários sem exceção, a gente só não consegue responder a todos, mas saibam que todos são lidos com muito carinho, com muito respeito. Lembrando, pessoal, que esse é um trabalho de amor, de muita dedicação, de muito carinho. Aliás, não só o trabalho do Evangelho do Lar, né? Mas todo o Portal Luz Espírita a gente faz com muito amor, o Eri faz com muito amor e com a intenção de levar um pouco de paz para vocês que nos escutam. A gente gostaria muito de poder falar mais sobre outros assuntos, sobre outras coisas, né? Mas quem sabe em outra oportunidade. Vamos então falar um pouquinho do Evangelho. O Evangelho, como vocês já sabem, quem está nos escutando pela primeira vez, né? Ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família ou individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que haja harmonização dentro dos lares de vocês. Então escolham um dia da semana, sempre no mesmo horário, para estar sendo feito. Esse aqui vocês podem escutar quantas vezes vocês quiserem. Às vezes a gente precisa realmente de ouvir outras palavras, precisa desse equilíbrio no nosso lar. Então é bom ouvir. Pode ouvir a gente, pode ouvir outros também no YouTube que existe, sem problema algum. E quem faz com a gente assim nesse horário, na quinta-feira às 8 horas, também é ótimo, é maravilhoso, é claro. Tá bom? A gente pede a vocês que deixam junto aos computadores ou aos celulares uma garrafa com água ou um copo d'água para que possa ser fluída no final pelos bons espíritos, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Eu peço desculpa em relação à minha voz, muita gente reclama que o som está baixo quando eu falo, mas eu estou gritando agora aqui para vocês terem uma ideia. Eu acho, sempre falaram que eu falava muito alto, eu sempre achei, inclusive, que eu falo muito alto, mas eu não sei o que acontece, que realmente eu não consigo falar mais alto que eu falo aqui. Tá, eu peço então vocês que levantem o volume quando eu estiver falando, mas eu faço o possível, mas realmente a minha voz é muito mais baixa que a do Júnior, então por isso que dá essa diferença, tá bom? Bom, gente, vamos acalmar nossos corações, vamos esquecer dos nossos problemas, dos problemas da semana, dos problemas desse dia. Vamos respirar fundo, pensar em Deus. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Vamos pedir que haja harmonização nos nossos lares, com muito amor. Vamos pedir que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Eu vou ler para vocês hoje uma mensagem espírita. Não desanime. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras.
faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando o reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Autor André Luiz, Médio Chico Xavier. Bom, gente, para quem gosta de acompanhar a leitura, eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu estou lendo para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, porque é uma edição mais fácil a leitura, uma edição moderna, mas pode ser feito pelo Evangelho, aquele também, nosso Evangelho antigo, não tem problema. Então vamos dar continuidade à nossa leitura da quinta-feira passada. Então eu leio o capítulo 12, eu li o 1 e o 2 e agora eu vou por item 3. Então, amem os seus inimigos, pagar o mal com o bem. Item 3. Se a caridade tem como princípio amar o próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. A virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A palavra amar, utilizada por Jesus neste ensinamento, pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação, pois ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um amigo. A ternura requer confiança e não podemos depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela nos quer mal. Não podemos ter por ela a mesma demonstração de amizade, sabendo que ela pode abusar dessa amizade. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver a mesma simpatia que existe entre aquelas que possuem as mesmas ideias. Quando encontramos um amigo, não podemos sentir por ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Esse sentimento de amor e aversão resulta de uma das leis da física, a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos. A corrente fluídica emitida pelo mau pensamento traz consigo uma influência muito ruim. Já o bom pensamento nos envolve agradavelmente. Por isso a diferença das sensações que experimentamos quando nos aproximamos de um amigo ou de um inimigo. Portanto, amar os inimigos não pode significar que não se deva fazer nenhuma distinção entre amigos e inimigos. Este ensinamento nos parece difícil e até mesmo impossível de ser praticado, porque entendemos erradamente que ele manda dar aos amigos e aos inimigos o mesmo lugar no coração.
Devido à pobreza das línguas humanas, somos obrigados a usar a palavra amar para expressar diversas formas de sentimentos. Assim, precisamos completar seu significado, explicando que amar os inimigos é ter para com eles um sentimento desprovido de animosidade. Amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada que não seja natural, já que o encontro com o inimigo faz bater nosso coração de uma maneira diferente da que quando encontramos um amigo. Amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar o mal que eles nos fazem sem impor condições e sem ter segundas intenções. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em vez do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça em vez de ficarmos tristes. É socorrê-los em caso de necessidade. É não usar palavras nem cometer atos que possam prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amem os seus inimigos. Olá, boa noite a todos. Como o próprio texto nos informa, né, que a gente encontra inimigos na vida, muitas vezes não é dessa vida, é de outras. Às vezes a gente olha para uma pessoa e nem sabe porquê e sente por ela uma aversão, né? E pode acontecer também de outra pessoa sentir aversão por nós, gratuita, né? Olha, não fiz nada, mas a pessoa não gosta de mim. Ou então eu não gosto das pessoas, também não sei porquê. Isso acontece. O Espiritismo explica, né, sempre, que na nossa jornada espiritual, de indas e vindas, nós vamos cometer certos erros que vão nos ocasionar certas dificuldades durante essa transformação, né? Porque na verdade a nossa vida toda ela não passa de uma grande jornada de transformação, como se nós fôssemos escritores escrevendo a nossa própria história, cada dia abrindo uma página e colocando lá uma ação, um fato, um ato, narrando a nossa história e colocando ali algumas dificuldades, algumas situações que vão fazer que a gente tome decisões que podem não agradar a todos. Isso é muito comum, né? A gente não agradar e a gente ser obrigado a tomar decisões. E daí vai aumentando o número de conflitos e de desentendimentos. É muito comum nós encontrarmos pessoas que não concordam com o nosso ponto de vista. O que não é comum é levarmos isso a vias de fato, né? É terrível. Nós estamos vivendo num país onde as pessoas estão ofendendo umas às outras nos meios de comunicação por quem votou em quem está no poder, quem é isso, quem é aquilo. Pessoal, isso aí são apenas ideologias. O poder está lá. As pessoas que estão exercendo o poder estão lá. As regras são as mesmas. Existe um grupo enorme de pessoas que cuida disso, que trabalha em cima disso e com certeza nem sabe que a gente existe, né? Aquele que eu gosto, aquele que eu não gosto, não faz nem ideia que exista um Júnior no planeta.
isso sim. Tem mais Júniors. Tem mais Júniors, né? Entendem? Então não tem o porquê, às vezes, a gente brigar com as pessoas por causa disso. A gente vê muito disso também no futebol, pelo amor de Deus. É um esporte, como existe no nosso país aqui é o futebol, nos outros países são outros esportes. Mas a gente não deve criar, olha só como a gente cria inimizade, às vezes a gente acaba motivando agressões por causa de um resultado. Quando dois times entram em campo, um vai perder, outro vai ganhar ou vai dar empate. Isso nunca vai mudar. Vai ser sempre assim. Então uma hora, né, nós vamos ganhar, uma hora nós vamos perder, faz parte. Agora eu vou brigar com uma outra pessoa porque ela está usando um uniforme de um outro time, porque ela está torcendo pelo time dela como eu torço pelo meu. Impossível. Isso não está certo. Isso em qualquer país. Agora nós temos pessoas, né, de vários países e isso é uma coisa comum. A gente vê porque o esporte faz parte da vida das pessoas. Aonde que está a nossa inteligência? Olha como a gente forma inimigos o tempo todo. Já pararam para pensar? Que se a gente levasse a vida de uma forma mais tranquila, não haveria inimizade. Não há nenhum problema se o meu candidato não está lá no governo. Ou se o meu candidato está no governo. Não há nenhum problema nisso. Soluções estão andando. Olha o que está acontecendo com os outros países. Eles estão entrando em conflitos. Olha quantas gerações de inimigos estão se formando. Vamos parar para pensar. É claro que não estou dizendo aqui para que a gente se acomode com as coisas. Não, mas não é essa a forma. Violência gera violência. Isso sempre foi uma regra da vida. O próprio Jesus dizia, né? Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Lembra lá? Quando vieram prender Jesus e um dos Pedros foi lá, cortou a orelha do soldado e Jesus pegou, segurou Pedro e colou a orelha do soldado novamente na sua cabeça e usou essa expressão. É uma das coisas que é a mais forte, mais poderosa e que o Espiritismo fala muito é o poder da oração. O poder da oração transforma tudo. Mas só que de que forma nós estamos orando? De que forma que a gente está rezando? E pelo que nós estamos orando ou rezando? O caso do inimigo, citado nesse texto aqui, nesse capítulo, nessa parte, pagar o mal com o bem. Que bem é esse que a gente vai pagar? É o bem da oração. Nós temos que entender que muitas vezes essas situações conflitantes, que eu citei aqui duas, né? O esporte, política, que é uma coisa que está acontecendo com muito mais frequência, né? Intolerância entre casais. Está ficando uma coisa insuportável. Né? Não está aumentando, ela sempre existiu, está sendo mais vista agora na mídia, né? Acho que na verdade ainda está diminuindo até na verdade, né? Só que porque a população está aumentando e está diminuindo, porque agora estão prendendo essas pessoas, né? Que estão tomando esses atos deliberados de agressão. Que bom, né? Muitas vezes para uma pessoa acalmar, só ela sendo enquadrada nas normas da lei, né? Da lei terrena. Aí para ela poder refletir, para pensar. Eu estou falando de pessoas que se transformam por causa de um instante de violência, de raiva, de descontrole. O fulano sempre foi um homem exemplar. De uma hora para outra perde toda a paciência. Ele perde tudo, fica irreconhecível. E isso é muito comum. E às vezes tem que agradecer para que coisas piores não ocorram
quando se está num estado desses de violência, de ódio no coração. E isso acomete a qualquer pessoa, não só pessoas que sejam más, pessoas boas, pessoas que não fazem mal para ninguém, de repente não suportam mais tantas coisas, tantas notícias, tantos desentendimentos familiares, não suportam mais a crise financeira e explodem. Sabe qual é a saída para isso? Rezar, orar. Lá do fundo do coração, com dor, com arrependimento, pedindo luz, porque isso é um desequilíbrio. Nós não fomos criados para sermos violentos. O nosso maior manancial é de amor. E muitas vezes a gente transforma esse amor numa coisa horrível. A gente aprisiona outras pessoas em nome do amor. Às vezes a gente encerra a história de uma pessoa em nome do amor, dizendo que se não for comigo não vai ser com mais ninguém. Não é assim, gente. Pagar o mal com o bem é muito forte. O próprio Mário Sérgio, né, ele citou ali nos comentários, vamos falar do perdão, né? Meu Mário Sérgio, a gente segue uma sequência do livro, tá? O perdão lá foi muito falado lá no capítulo 10, lá nos misericordiosos, né? Mas o perdão tá toda hora, viu, Mário Sérgio? Como agora, a questão do perdão, né? Porque amar o inimigo, ele toca muito fundo no perdão. Porque eu sou obrigado a reconhecer algo em mim que vem de dentro de um machucado. Porque muitas vezes o inimigo nos fere moralmente, o inimigo nos fere fisicamente. O inimigo, eu acho que às vezes moralmente até é pior em certos casos, né? Destrói a nossa imagem, destrói a nossa força. E aí vem uma lembrança que eu tenho de uma vez ter lido, que nós não devemos dar esse poder para uma outra pessoa. Dar esse poder para uma outra pessoa de comandar a nossa vida, de destruir quem nós somos. Porque nós vamos responder por isso. Com certeza, quem faz o mal vai responder pelo mal que faz. Mas quem também se apaga, se deixa escravizar, tem que responder também por isso. A vida é uma questão de equilíbrio, porque você não está vivendo normalmente. E o único jeito de se curar disso é rezando. Insisto de novo, a oração transforma situações que não têm mais esperança. Como o caso da Elizabeth de Oliveira, né, que ela deixou um caso ali nos comentários. Viu, Elizabeth? O que tu pode fazer e o que é muito em conta é a oração. Simplesmente pega todo o teu desespero, a tua força, e com isso aí você vai conversar com Deus, no desespero e na força. E se apresente na oração, tá? Dessa forma: eu não aguento mais, eu preciso de paz. Essas coisas acontecem com muitas pessoas. Cada um tem a sua história aqui na Terra. Cada um de nós tem um episódio ou outro, às vezes vários, que vão nos jogar no chão. Não é nem machucar, é nos jogar no chão mesmo. Deixar a gente no fundo do poço. E é aí que o Espiritismo diz: ali, qualquer coisa que acontece nesse momento vai ser um passo de evolução.
Olha que coisa boa. Não é o fim, você está no fundo do poço. Não. A partir deste momento, qualquer passo que você der para o bem é uma transformação que vai marcar a sua vida. Um passo de cada vez. É assim que a gente vence. É assim que a gente vence a nós mesmos, porque muitas vezes nós somos pessoas que ocasionam mal, ocasionam maldade nos outros. Muitas vezes nós somos os maldosos e muitas vezes a gente sofre essa maldade. Não é só manifestação espiritual não, né? Que nem muitas pessoas alegam, né? Ah, estou obsediado, está dando tudo errado. Não. Muitas vezes é você mesmo. Você atrai espíritos ruins porque está com o coração ainda amargurado, né? Você acaba atraindo pessoas que você quer se afastar delas. Mas meu marido era terrível, me separei dele, encontrei outro que é pior, me separei dele, encontrei outro que é 3 vezes pior ainda. O que está errado aí? As tuas escolhas. É o teu coração, você tem que modificar isso. Mudar a sua vida, acrescentar coisas novas. Então, só para concluir essa parte, pagar o mal com o bem é pagar com oração, é rezar. Como o próprio texto diz, nós vamos encontrar inimigos. Pode ser dessa vida agora, pode ser de vidas passadas, pode ser que nós tenhamos ocasionado mal em alguém que não pode nos ver, ou pode ser que alguém tenha nos ocasionado mal numa vida que a gente não quer nem saber. Então, essas coisas acontecem com frequência. Lembre-se, a nossa existência aqui é uma constante provação. Então, se nós estamos nesse momento de provação, é porque precisamos superar esses problemas. E a melhor maneira de superar eles é rezando, é orando. E eu estou falando sério. A oração transforma a gente, a oração muda. Comecem a rezar com muita fé. Sabe, mesmo que não consigam pensar em nada, então fiquem repetindo as orações do Pai Nosso, da Ave Maria, ou ouçam boas, como o próprio Luz Espírita, né, tem bastante leitura, ouçam bons evangelhos, tem vários evangelhos na internet aí que a gente viu já, várias palestras. Procurem modificar o interior de vocês. E aí vocês vão estar transmitindo bondade. E vocês se modificando, vocês vão ser capazes de perdoar, de entender, de rezar pelo semelhante. Como a própria mensagem que André Luiz deu lá no início, que a Janete leu. Olha a Nete, eu chamo ela de Nete aqui. Como a Nete deu aqui. Né? Uma leitura de uma página edificante já muda tudo. Pensem nisso. Pagar com o bem é rezando, amando e não criando obstáculos caso haja possibilidade de uma reconciliação, e sendo diplomatas, sabendo lidar, porque todos estamos numa caminhada e todos estamos em diferentes graus de evolução. Sejamos tolerantes, pacientes, bondosos e misericordiosos. Vamos agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores,
confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Então, levemos o nosso pensamento sempre. Vamos considerar que a vida é cheia de fatores que geram sempre decisões que não vão agradar a todos, que nem eu falei, né? E isso tudo vai ter uma resposta imediata. Assim a gente já vai ver que vai haver muita discordância de opiniões. Vamos nos concentrar naquilo que a vida nos propõe. O certo é que nós temos que passar pela vida com dignidade, com honra. Até a Marta fez um comentário, né? Ela não fez um comentário, ela postou ali um assunto, a Marta, sobre uma questão muito delicada, né? Da natureza de gêneros, e onde ela até cita um pequeno trechinho, né? Que é fugir daquilo que nos propusemos. Marta, com certeza tem muitas coisas na vida e que a gente executa que não é aquilo que a gente propôs, mas são situações que a vida nos considera. E muitas vezes nós viemos com afirmações geradas no subconsciente, no inconsciente, de ligações, afetivas, que criam em nós um senso comum próprio a cada ser humano, que é o amor. Esse amor que é tão difundido, tão trabalhado e às vezes tão mal interpretado de várias formas e de várias maneiras, que fazem com que as pessoas se entristeçam, que fazem com que as pessoas busquem novas formas de tornar isso real. O que eu digo é que tudo na vida tem sim um sentido e um propósito. Até aquilo que às vezes nos parece tão diferente e tão estranho. Mas o importante é o amor que cada um sente, o amor que cada um pode transmitir pelo outro. O que não é válido é a promiscuidade. Assim como as drogas, assim como a bebedeira. A promiscuidade é abusar do amor. A promiscuidade é destruir o amor. E isso não importa. O ser humano, ele foi feito para amar. Ele é amor. Ele gera amor. Ele cria amor conversando com outra pessoa. Tanto que inimigos é aquela oposição do amor. E que é uma questão que bate de frente com o amor. Um amor não correspondido, um amor distorcido, um amor que se transformou em maldade, se transformou em ódio. Entende? O amor está presente em tudo, o amor é a questão de tudo na vida. Que Deus ilumine todos, para que todos possam amar. Como Jesus mesmo disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
A Muniz Silva, né, ela falou que a gente foge um pouco do tema, que eu fugi um pouco do tema no evangelho passado. Se fosse fazer um evangelho em casa, como eu faço em casa aqui com a minha família, é claro que o evangelho é só uma reflexão. A gente fica realmente, e nem ali a gente fica realmente no tema. E agora tu imagina fazer um evangelho que atinge 8 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. Muitas vezes vêm sugestões, palavras, vêm expressões de todos, porque o objetivo é que os espíritos, os bons espíritos, vão até a residência de vocês, levando aquilo que vocês precisam. E às vezes, uma palavra dita aqui por mim ou pela Janete era a palavra que alguém precisava ouvir. E muitas vezes ela sai totalmente do tema, mas ela entra como uma bênção para os ouvidos daqueles que ouvem e que estão com o coração bem oprimido. Cláudia Martins, tu falou das obras de André Luiz, né? Para a gente poder dar também fazer um evangelho. Nós temos estudos mesmo. Isso aqui não é estudo, viu? Isso aqui é reflexão do Evangelho no Lar. A gente faz reflexões aqui, né? Pensamentos. Estudo mesmo. Nós temos estudos que tem as obras de André Luiz, tá? Que está envolvido tudo ali. É que vai no nosso site www.luzespirita.org.br. Vai ter a parte de cursos, tá? Lá tem vários cursos que abordam, aí são estudos mesmos. Que aí vocês podem escrever o que vocês quiserem, podem perguntar o que vocês quiserem e que vai ser respondido porque tem uma equipe para isso. Ok? Desejo a todos então uma excelente semana. Um abraço muito grande, né? A Eliane Santana de Portugal, que coisa boa, né? A Maria do Carmo sempre com a gente, a Ida Margarita, a Nelicide Andrade que ficou emocionada lá da Itália. Não existe distância. Quando a gente tem o pensamento em alguém, esse pensamento ele atravessa distâncias descomunais. Os próprios espíritos falam isso. Não se esqueçam que nós somos espíritos, só que estamos encarnados, tá? Então a força do pensamento vai longe, né? Vai muito longe. A Ângela Carneiro, o Eugênio Lico, né? Grande abraço. E Marcos Aldrin, forte abraço aí, pessoal da Bahia, coisa boa, que terra alegre e feliz. Desejo a todos então uma excelente noite e até o nosso próximo encontro quinta-feira que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
essa luz viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta-se em calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br